Esse é o Wildlife e hoje eu vou mostrar os animais mais venenosos, gigantes e raros do planeta. Lagarto de contas, um lagarto venenoso com uma aparência assustadora, está na lista vermelha de animais em perigo de extinção. Quando ele se sente em perigo, fica imóvel por vários dias. Escorpião fatal, um animal pequeno e assustador. Seu nome vem do grego antigo, que é traduzido como assassino de homens. Apesar de sua dúzia de olhos, ele enxerga muito mal, mas sua visão fraca não o impede de caçar. Bullslang, uma beleza com olhos incríveis, mas encontrá-la é uma roleta russa. O animal adere às táticas de mordidas secas e molhadas. Common Krait, a chance de sobrevivência é de apenas 50% mesmo após a aplicação de um antídoto. Seu veneno é 16 vezes mais poderoso do que a da Naja. Víbora de Russell. O comportamento dessa cobra muda ao longo dos anos. Serpente mulga pode secretar, de uma só vez, 150 mg de veneno. Ela segura a presa em seus dentes até acabar com ela. Naja indiana é considerada prudente e grandiosa. Raramente ataca uma pessoa. Quando se sente ameaçada, arma o bote e mostra sua marca registrada, o capuz. Monstro de Gila, um lagarto venenoso. Se você o agarrar pela cauda, ele te jogará longe. Aranha marrom, o membro mais venenoso da família Sicaridae. Seu veneno é capaz de causar necrose. Viúva negra, a aranha mais perigosa da Rússia. Felizmente, ela só ataca se for perturbada. Seu veneno afeta animais e humanos. Víbora em escala de serra. Serpentologistas consideram essa serpente pequena e ágil extremamente perigosa. É conhecida por sua irritabilidade, agressividade e veneno mortal. Cascavel de cauda negra. Ela não mastiga a presa. Basta fincar o dente no corpo da presa, que o veneno entra no corpo e paralisa instantaneamente a presa. Serpente marinha. Ela consegue respirar debaixo d'água. Seu veneno é o terceiro mais tóxico do mundo, perdendo apenas para a taipã e a serpente marrom oriental. Peixe-leão vermelho. O veneno desse peixe está nas farpas localizadas nas barbatanas dorsal e peitoral. Quando ele espeta, vem uma dor intensa, seguida de paralisia dos sistemas motor e respiratório, que pode ser fatal. Cobra real, a maior serpente venenosa do planeta. Pitorrui são aves de cor preta e amarela, olhos vermelhos e são imunes ao veneno que são dotadas. Ifrita de capa azul, uma ave pequena que pode acabar com um tigre em 10 minutos. Loris lento, o único primata venenoso, sua toxina é mortal até para humanos. Peixe-aranha maior, se estiver no Mar Negro, nunca toque nesse peixe. Arraia. Arraias fortes e perigosas também são encontradas no Mar Negro e em muitos outros mares ao redor do mundo. Mamba verde ocidental, um assassino da África que é impossível de tirar os olhos. Víbora sopradora, uma cobra que não se importa em estar acima do peso. Caçadora de aranha, uma assassina elegante com uma mordida dolorosa. Víbora do poço siberiano. Essa serpente não possui apenas órgãos sensoriais padrão, mas também órgãos especializados com os quais capta radiação térmica. Baiacu, um peixe que, se não for preparado corretamente, pode matar uma pessoa. Solenodonte, pequenos animais de Cuba e Haiti que são contemporâneos dos dinossauros. Naja egípcia. Foi usada para adornar as cabeças dos egípcios honrados. Moradores a personificaram com força e poder. Escorpião vermelho indiano. A letalidade do seu veneno é de 40%. Ele é um grande problema para o povo da Índia e do Nepal e muitas vezes ataca crianças. Aranha-rato. Apesar do seu pequeno tamanho, de 1 a 3 centímetros de comprimento, sua aparência é assustadora. Corpo preto azulado e mandíbulas vermelhas ou pretas. Ornitorrinco é antigo, venenoso e glorioso. Formiga cortadeira. Elas possuem o veneno mais tóxico do que qualquer inseto no mundo. A mordida dessa formiga dói mais do que 20 picadas de abelha. Tarântula do sul da Rússia, a única tarântula russa, que é uma fera do mundo dos insetos. Víbora cornuda.
Seu veneno perde apenas para a cobra asiática no grau do perigo, poder e velocidade de ação. Escorpião asiático menor. Este escorpião tem uma glândula venenosa na extremidade do seu abdômen e sua arma é uma agulha. Serpente de barriga amarela do mar. Pode flutuar na superfície da água mesmo em grandes grupos. Serpente marrom oriental. Essa espécie é a segunda mais tóxica de todas as serpentes terrestres. É encontrada na Austrália. Mamba negra. Atinge um comprimento de 2,5 metros a 3 metros e pesa até 1,5 kg. É a serpente mais aterrorizante devido ao seu tamanho, agressividade, toxicidade de seu veneno e a velocidade com que os sintomas aparecem após a picada. Adicionador de morte comum. Tem excelente camuflagem, dentes longos, caça à noite e não se importa em caçar humanos. Aranha de areia de 6 olhos. Pode se alimentar uma vez a cada 6 meses e sua toxina dissolve a presa num minuto. Serpente tigre. Ela recebeu o nome devido à sua tonalidade e seu perigo. Vive na Austrália e cresce até 2 metros de comprimento. Formiga ceifeira vermelha. Essa formiga caça durante o dia e se alimenta principalmente de sementes. Possui um poderoso veneno e picada. Mariposa tigre de jardim. Cada mariposa tem um padrão individual na parte superior das asas. Quando em perigo, ela cospe uma toxina. Até seus pelos podem causar irritação. É melhor manter distância. Abelha assassina. Um híbrido totalmente venenoso da abelha africana e europeia, criada em 1956 pelo geneticista Warwick Kerr. Vespa mandarina. Esta fera tomou conta da Ásia e agora avança para o Ocidente. Formiga cabo verde. Um inseto perigoso com uma picada poderosa comparada a um ferimento de bala. Água-viva. Uma pequena água-viva representa perigo para os humanos. Ela se prende à presa por pequenas ventosas. Água-viva juba de leão. Uma água-viva venenosa, com seus tentáculos pode ser mais longa que a baleia azul. Sapo cururu. Um anfíbio sem cauda com pele grossa e pulmões como os de um grande nadador. Musaranho d'água euroasiático. Uma fera discreta que é uma criatura insaciável e peluda com saliva venenosa e um baú de corpos vivos. Víbora do Cáucaso. Tem cores incríveis e está em extinção. Víbora de Dnik é uma espécie da montanha. Os pontos mais extremos para você encontrar essa serpente estão a mais de 1.500 metros acima do nível do mar. Nenhuma outra espécie de serpente do Grande Cáucaso pode ser encontrada mais alto. Víbora massazalga. O nome desta cascavel vem da língua Ojibwe, usada por tribos nativas americanas no Canadá e no norte dos Estados Unidos. Víbora do prado caucasiano. Lembra muito a vípera renardi. A diferença é o corpo mais largo, bordas do focinho mais arredondadas e por características de coloração. Vipera renardi. Com um pouco de sorte pode viver até os 30 anos na selva, às vezes atingindo um comprimento de 70 centímetros junto com a cauda. Formiga de fogo. Uma das espécies de formigas invasoras mais perigosas do mundo, com uma poderosa picada e veneno. Megalopoli opercularis, uma lagarta que parece o cabelo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Olho de pavão alaranjado. Ao menor perigo, o animal envenenará sua presa com seus espinhos. Ao mesmo tempo, a criatura é extremamente bonita. Dragão de Komodo é um predador topo de cadeia. Seu comprimento atinge 3 metros e indivíduos grandes pesam até 160 quilos. Víbora de lábios brancos, uma serpente venenosa e rara de cor verde que é comum na Ásia. Cascavel de madeira, raramente cresce mais do que 50 centímetros. Produz o som de um chacoalho com a ajuda de uma espora na cauda. Formiga Jack Jumper. Ela matou mais pessoas na Tasmânia do que picadas de aranha, de cobra, de vespa e ataques de tubarão. Rato de crista africano. O único animal com pelo venenoso. Ainda não se sabe como eles evitam a exposição da própria toxina mortal. Víbora europeia comum. Tem presas muito longas que, se não forem usadas, podem dobrar. Glycera de branchiata. Eles têm 4 presas afiadas como que feitas de cobre e são usadas para morder a presa e combater oponentes.
Pit Viper. Essas serpentes se distinguem pela presença de duas fossas labiais termorreceptoras localizadas entre os olhos e as narinas. Caranguejo de ovo floral. Possui padrões de cores distintos que o tornam bastante visível no Recife. Surucucu sul-americana. A paciência dessa cobra é invejável. Aranha branca. A cor é determinada não pela hemoglobina, como na maioria dos animais, mas pela hemociacina, que dá uma tonalidade rara. Os olhos da aranha enxergam bem de dia e à noite. Aranha de saco amarelo. As fêmeas fazem um casulo para ovos medindo cerca de 4 centímetros. É colocada na grama alta e defendida agressivamente pelas aranhas. Peixe-fogo negro. Esses peixes são ativos no crepúsculo, mas durante o dia costumam se enterrar no solo. Como outros peixes-fogo, eles costumam encurralar suas presas com suas grandes barbatanas peitorais. Aranha joaninha. Embora esta aranha habite toda a Europa, não se ouve falar dela na Inglaterra desde 1906. Víbora de nariz arrebitado. A única víbora na Espanha e Portugal que tem um pequeno chifre macio no nariz. Serpente de Montpellier. Pode ser bastante voraz, comendo até 2 dúzias de ovos por vez. Víbora de chifre. É agressiva apenas na época do acasalamento. Prefere habitats secos, comuns no sudeste da Europa, toda a Turquia e parte dos países vizinhos. Tem um crescimento maior do que o da víbora de nariz arrebitado. Boca de algodão é uma das 5 principais espécies de serpentes, representando até 95% de todas as picadas de serpente nos Estados Unidos. Mamba verde oriental. O principal habitat dessas serpentes são florestas e arbustos. Elas são boas em escalar galhos, mas também podem ser encontradas no chão, em plantações de chá ou manga. Víbora amur. Seu comprimento não excede 80 centímetros. De cima, sua cabeça é coberta com protuberâncias em forma de escudo. Cascavel diamante ocidental. Uma ilusão auditiva pode enganar o cérebro humano. Serpente da beleza africana. O comprimento máximo é de 180 centímetros. No corpo, há 3 listras longas que se estendem da cabeça até a cauda. Cobra cuspideira de colar. Ela consegue matar a presa a uma distância de um cuspe. Literalmente. Lagarta gigante do bicho da seda. Antes, os cientistas acreditavam que tocar em algumas larvas de borboleta poderia causar apenas uma leve irritação na pele dos humanos. Peixe-porco. Ele passa o tempo em abrigos durante o dia e sai à noite para se alimentar. Pode ser encontrado em profundidades de até 90 metros. Víbora palestina. O comprimento máximo dela é de 70 centímetros. A víbora é encontrada em áreas montanhosas no Líbano e na Síria, a uma altitude de 1.600 a 2.000 metros acima do nível do mar, mais frequentemente em florestas de cedros. Taipã costeira. A terceira serpente mais venenosa do mundo. Salamandra de fogo. Era o terror dos povos antigos. Víbora das árvores, uma serpente de incrível beleza da floresta tropical. Víbora áspide, ela não atacará uma pessoa, mas quando assustada, se enrolará e assobiará. É um aviso. Água-viva irucande. Não é maior do que uma unha, mas seu veneno pode matar um adulto em 20 a 30 minutos. Aranha de teia de funil. Suas longas presas são fortes e longas que podem facilmente morder a pele e as unhas. Formiga de veludo. A mordida dessa vespa é uma das mais dolorosas do mundo. Você vai me perguntar, por que uma vespa? Isso não é uma formiga? Não, na verdade a formiga de veludo é uma espécie de vespa. É chamada assim por sua aparência incomum, sem asas, mas com um corpo característico, coberto com pelos grossos e brilhantes, de cor vermelha e preta. A principal arma desse inseto é o seu ferrão longo e flexível. E esse ferrão são órgãos reprodutivos modificados que causam problema a qualquer presa. Por problema, quero dizer dor severa. O paradoxo é que nenhum veneno é injetado no momento da picada da vespa. É interessante que essas vespas são uma espécie antiga. Representantes fósseis foram encontrados no âmbar dominicano, que tinha entre 25 e 15 milhões de anos. Aqui está um habitante antigo da Terra que vale a pena conhecer, mas é melhor não encontrar. Abelha carpinteira.
Você tem que concordar que o nome abelha carpinteira parece dócil e inofensivo, como se fosse uma abelha comum, que não tem veneno, não é agressiva, que está envolvida só na colmeia e na produção do mel. Não é bem assim. A abelha carpinteira é uma espécie rara de abelha que está listada no Livro Vermelho. A razão pela qual tem poucas dessas abelhas é o corte de madeira morta. O problema é que é o seu principal habitat. Elas não são agressivas, são pacíficas e calmas, desde que alguém não perturbe sua paz ou zona de conforto. Caso contrário, a abelha carpinteira se transforma e desesperadamente procura se defender. Sua picada é pior do que a picada de uma abelha comum e, se a garganta for afetada, pode ser fatal para os humanos. Isso acontece porque, junto com a picada, o inseto injeta uma dose de veneno no corpo da vítima. Portanto, se de repente alguém vira um inseto preto que não se assemelha a uma abelha, mas a uma mosca enorme que só lembra uma abelha, é melhor ficar parado e não irritá-la. Você nunca sabe como tudo isso vai acabar. E aqui estão mais alguns fatos interessantes sobre essa abelha. Essa espécie não é infectada por ácaros, que são um desastre para as abelhas comuns. E elas também coletam pólen das flores, que têm uma corola longa. A abelha comum recuará, mas a abelha carpinteira usará suas poderosas mandíbulas para roer um buraco nas pétalas, liberando uma passagem para o néctar. Mosca tsetse. Eu acho que quase todas as pessoas na Terra já ouviram falar dessa mosca. Todo mundo sabe que ela é perigosa, mas muitas pessoas não têm ideia do quanto. Vamos desvendar o mistério e nos familiarizar com esse inseto incomum. À primeira vista, essa mosca parece inofensiva. A única arma que ela tem é esse ferrão na boca que parece um policial com cacetete, pronta para parar a presa e sugar seu sangue. Essa é a probóscide que ajuda a tsetse a conseguir comida. Mas você ficaria surpreso se eu te dissesse que a mosca tsetse não mata outros animais com sua probóscide? Sim, ela pode sugar mais sangue numa mordida do que ela pesa, por isso é chamada de mosca vampira. Mas sua mordida não vai doer mais do que uma mosca de cavalo. Além disso, não tem veneno. Mas todo ano tem dezenas e centenas de milhares de vítimas dessa mosca. Você pode dizer, isso deve ser algum tipo de magia de Hogwarts. Como uma mosca que não tem uma mordida dolorosa e não tem veneno pode apresentar algum perigo? Vou te contar. Acontece que as pobres moscas tsetse são usadas por outros animais mortais como um veículo. Estou falando de tripanossomos. Graças à mosca, eles viajam entre os mundos internos de vários animais. Quando a tsetse morde um animal infectado, os aproveitadores entram em seu estômago e depois migram para as glândulas salivares. Muitos animais aprenderam a resistir, mas todos os recém-chegados ao habitat da mosca tsetse ficam fatalmente doentes e morrem. Esse é o triste resultado da mordida da mosca tsetse. Formiga de fogo. Em seguida temos outro inseto extremamente perigoso que é melhor que todos. Humanos e animais, evitem contato. A mordida desse pequeno inseto parece uma queimadura grave. De acordo com as estatísticas, cerca de 5% de suas mordidas são fatais. A principal razão para esse final triste é uma reação alérgica que pode levar ao choque anafilático. Essas formigas também injetam vários ácidos no corpo da vítima. O veneno não só causa queimaduras. A sensação é comparável a uma queimadura com fogo. É uma dor aguda e súbita. Bolhas e vermelhidão aparecem na área afetada. O pior dessa história é que existem algumas formigas como esta que emigraram e têm aumentado em número. As formigas de fogo vermelhas costumavam viver apenas no meio da América do Sul. Mas elas mais tarde pegaram uma carona com comerciantes para os Estados Unidos. E da América, elas foram espalhadas para o mundo todo, Austrália, Filipinas, Nova Zelândia. Hoje você pode encontrar esses insetos perigosos em quase qualquer lugar. Além disso, as formigas de fogo vermelhas sobrevivem a qualquer adversidade e mau tempo. Secas e inundações não são problemas para elas. Quando o formigueiro é inundado com água, as formigas criam uma pequena jangada e no meio fica a rainha. Eu até acho que nessa pegada, mais algumas centenas de anos e esses insetos dominarão o mundo. Agora eu vou te mostrar uma formiga incomum e insanamente perigosa e agressiva, que você pode admirar por sua aparência. Conheça a formiga Bulldog. Ela vive em algum lugar da Austrália. Essas formigas são extremamente agressivas. Elas não têm medo de pessoas ou animais, e quando são atacadas,
instantaneamente dão várias mordidas de uma só vez, e com as mordidas, as formigas bulldog injetam veneno no corpo da vítima. As mandíbulas dessa formiga são extremamente fortes e seu veneno é comparável a... eu nem sei com o que comparar. Eu só sei que é um dos venenos mais fortes entre os insetos. Ela segura a presa com suas mandíbulas grandes, serrilhadas, curvando seu corpo nelas e mergulhando sua picada na pele, causando reações alérgicas graves e com risco de vida. Houve casos registrados em que formigas bulldog mataram uma pessoa. E as pessoas morreram em tempo recorde, em 15 minutos. Felizmente, é mais fácil encontrar essa formiga num galho ou perto dele. Ela cresce até 3 centímetros e tem uma coloração brilhante. Mas não vamos falar muito sobre a aparência dela. É melhor falar de sua mordida com mais detalhes. Os ferrões dessas formigas não têm serrilhas, então, quando mordem as presas, a picada não fica na pele. Assim, elas mordem repetidamente sem deixar rastro de picada. Como eu disse antes, o veneno que as formigas bulldog injetam é um dos venenos de insetos mais fortes. Ao mesmo tempo, cada espécie dessas formigas tem diferentes composições do veneno. Uma vez que alguém fica no caminho da formiga bulldog, pode ter certeza que vem problema. A agressividade é seu segundo nome. Mesmo os sapatos fechados não protegem uma pessoa da raiva dessa formiga. Esses insetos podem picar através do tecido. E assim, chegamos a um dos insetos mais perigosos do mundo, na opinião de muitas pessoas. Aquele que pode machucar em todos os sentidos. Estou falando da formiga bala, que seu comprimento geralmente não passa de 2,5 cm. Nesse caso, vale aquele ditado: os melhores perfumes estão nos menores frascos, porque essa formiga possui o veneno mais poderoso do mundo dos insetos, apesar do tamanho. A mordida dessa espécie tropical é comparada ao disparo de uma bala, por isso, em inglês, o nome dela é formiga bala. E as sensações dolorosas duram o dia todo. Os caçadores de emoções testaram a picada desse inseto. Segundo eles, a mordida dessa formiga é muito mais dolorosa e desagradável do que a mordida de uma tarântula. Quem imaginaria, hein? E, infelizmente, essa formiga habita a América Central e aqui a América do Sul. E para te deixar mais tranquilo, saiba que por mais perigosas que essas formigas sejam, elas nunca atacam de cara. Primeiro, elas avisam seu oponente com um assobio alto e emissão de um odor desagradável. Se os alertas não funcionarem, então dá-lhe picada. Não são apenas os animais que podem ser perigosos e venenosos. Por exemplo, algumas plantas sabem como agir decisivamente para atrair sua presa para sua armadilha. Algumas delas podem até comer um pássaro. Vou te mostrar isso agora! Apanha-moscas. A primeira planta desse vídeo, só pela aparência, é assustadora. Até parece a boca de algum animal predatório. Isso acontece porque a armadilha de Vênus é uma planta carnívora. Várias folhas crescem de um caule curto. Em suas pontas existem armadilhas e a superfície interna da armadilha de Vênus, aquela que é vermelha, é uma espécie de base da armadilha. Quando o inseto entra nessa área vermelha, ela aciona vários pelos sensíveis na superfície. Sentindo algo estranho, a planta fecha a armadilha rapidamente. Às vezes, a armadilha é fechada em uma fração de segundo. Isso torna a armadilha de Vênus não só uma das mais perigosas, mas também uma das plantas mais rápidas do mundo. Curiosamente, a armadilha de Vênus também é uma planta inteligente que distingue a diferença entre um estímulo vivo e um inanimado. A planta geralmente come pequenos insetos, principalmente moscas, por isso do nome apanha-mosca. Mas às vezes a armadilha pode engolir algo maior, um caracol, por exemplo. Há relatos de que algumas plantas conseguem até prender macacos bebês. Acho que é um exagero. Vai saber. Talvez tenham algumas armadilhas de Vênus por aí, comendo macacos ou até algo maior. Nepente. O apetite da próxima planta é maior do que a da voraz armadilha de Vênus. Afinal, nepente pode devorar não só insetos, mas até pequenos mamíferos, por exemplo, ratos e camundongos, além de pássaros. Mas sua principal especialização são os insetos, assim como outras plantas carnívoras. Não é difícil ver a armadilha. Esse jarro é a principal arma de nepentes. Por isso, a planta também é chamada de copas de macaco. No topo do jarro tem uma tigela, geralmente de cor vermelha. A armadilha é grande o suficiente, então não é surpresa que um pássaro ou um rato possa cair nela.
As presas são atraídas pelo cheiro que a Nepenthes emite. Elas se aproximam na miúda da tigela e rastejam para dentro da jarra. É uma passagem só de ida. O problema é que é impossível sair agarrando as paredes lisas. Aliás, esse jarro contém ácidos orgânicos e enzimas digestivas que digerem a presa. Cruel e calculista para uma planta tão bonita, não é? Roda d'água. Essa planta é também bonita e pequena, mas não se engane com sua aparência. A roda d'água, como é chamada no inglês, é uma planta sem raízes e, o mais importante, carnívora. É encontrada na Europa, África, Ásia e Austrália. Como vive em lagos, ela caça animais aquáticos, pequenos invertebrados. A armadilha da planta é composta por duas partes, que são fechadas como uma armadilha. Os orifícios da armadilha são direcionados para fora e são cobertos com pelos finos que permitem que a armadilha se feche em torno de qualquer presa que esteja perto. Tudo acontece numa fração de segundos. A olho nu, talvez você nem perceba a armadilha fechando. E para ver, tem que desacelerar o vídeo. A planta roda d'água é a planta carnívora mais rápida do que a armadilha de Vênus. Quanto às presas, elas não conseguem escapar da armadilha porque ela não dá a mínima chance de fuga. Butterwort. A Butterwort parece uma planta comum. Você provavelmente passaria por ela sem prestar atenção. Isso não seria bom. Você perderia a oportunidade de observar um processo de caça diferente no mundo dos animais e plantas. Essa planta tem um dispositivo simples para caça: folhas glandulares pegajosas. Elas são cobertas com uma secreção viscosa que atrai a atenção dos insetos mais inteligentes. Eles voam em direção ao cheiro sedutor, pousam e grudam na planta. Agora é impossível sair e a Butterwort começa a colocar seu plano em ação. Ela secreta enzimas adicionais que digerem sua presa. Isso é mais eficiente para matar insetos e pequenas presas. Se uma criatura maior, que pode resistir, chegar até a Butterwort, então a planta carnívora começa a torcer suas folhas suavemente, segurando a presa para ela não sair. Droseira. Em seguida temos outra planta carnívora. A droseira, assim como a Butterwort, é encontrada em quase todos os continentes, menos na Antártida. Elas crescem em pântanos, arenitos, montanhas e florestas, em quase qualquer tipo de solo. Eles não têm para onde fugir da droseira. Comparando com a bela Butterwort, a droseira é mais intimidadora para nós humanos. Os insetos são atraídos pela aparência da planta. A parte superior e as bordas de suas folhas são cobertas por protuberâncias com gotas de um líquido pegajoso, parecido com orvalho. Os insetos voam em direção a esse líquido, mas a droseira os agarra com tentáculos em movimento com secreções pegajosas. Agarra a presa com firmeza e a prende. Uma vez que o inseto está preso, a planta começa a digeri-lo. Nhac! Planta jarro da Califórnia. Esta planta te lembra alguém ou alguma coisa? Olha mais perto. Eu acho que lembra uma serpente preparando o bote. Tenho certeza que muitos de vocês notaram a semelhança. Não é à toa que a planta jarro da Califórnia também é conhecida como planta cobra ou lírio cobra. Como o nome sugere, esta planta cresce na Califórnia, mas também pode ser encontrada no Oregon. Ela cresce principalmente em pântanos e nascentes com água corrente fria. As folhas dela são bulbosas e formam uma cavidade com um buraco sob a estrutura inchada e duas folhas afiadas que pendem como presas. Ao contrário de muitas plantas carnívoras, a planta jarro da Califórnia não usa folhas de armadilha. Sua armadilha parece com uma garra de caranguejo. Uma vez lá dentro, o inseto fica confuso com as partículas de luz que passam pela planta. Ele corre para os pelos grossos e finos que crescem por dentro. Os insetos podem seguir os pelos nos órgãos digestivos, mas, como no caso da Nepenthes, eles não voltam. Falando em Nepenthes, a próxima carnívora desse vídeo, a Sarracenia, é semelhante a Nepenthes no modo de caçar. Elas até se parecem. As grandes folhas do jarro da Sarracenia apontam para cima, e o topo não a cobre totalmente ou cobre parcialmente. A planta secreta néctar perfumado que atrai insetos para a armadilha. Os insetos também são atraídos pela cor brilhante das armadilhas. Então, eles voam para a Sarracenia em caravana. Então, segue o método clássico de caça da planta carnívora. Os insetos entram na armadilha e deslizam pelo caule até o fundo. Eles não conseguem mais sair. As paredes são lisas e escorregadias. E além disso, nesse momento, a Sarracenia inicia os processos digestivos. A Sarracenia come os insetos e se nutre de nitrogênio, cálcio, magnésio e outros nutrientes. Biblis.
Bíblis é um arbusto curto de até meio metro de altura, com folhas longas, redondas e afiadas, cobertas por pelos e glândulas. Por causa da bela aparência do muco que brilha ao sol, a Bíblis australiano é chamada de planta arco-íris. E de fato é muito bonito. Só que por trás de toda essa aparência bela se esconde a essência de um carnívoro. A superfície das folhas de Bíblis é inteiramente coberta por pelos glandulares e secreta uma substância pegajosa e viscosa que serve de armadilha para pequenos insetos. Eles pousam nas folhas de Bíblis e não conseguem mais sair. Nesse momento, a Bíblis já inicia o processo digestivo que mata as presas. Na verdade, é igual a Butterwort. Aliás, assim como a Butterwort pode caçar presas grandes, a Bíblis é capaz de capturar e comer animais grandes, como caracóis, sapos ou lagartos. Assim como a armadilha de Vênus, a droseira portuguesa se adaptou para caçar insetos com maestria, mas faz de um jeito diferente. Ela não tem uma armadilha rápida, mas os topos e as bordas das folhas da droseira portuguesa são cravejados de gotas pegajosas e brilhantes. Quando uma mosca ou outro inseto pousa numa folha, ela imediatamente agarra ele. A folha imóvel começa a secretar um suco digestivo que ajuda na digestão da mosca. Desta forma cruel e eficaz, a droseira portuguesa consegue comer várias dezenas de grandes moscas e insetos em apenas um dia. Você acreditaria se alguém te contasse que encontrou um morcego do tamanho de um homem? Ou se te falassem sobre uma água-viva de 30 metros? Vamos ver isso agora! O monstro da República Dominicana. A República Dominicana é um lugar exótico que todo mundo quer visitar. A atmosfera colorida, carros antigos, tudo é tão bonito e novo para uma pessoa moderna. Prontos para comprar passagens e ir ao paraíso na Terra. Mas então vemos esse vídeo. Na República Dominicana encontraram uma serpente enorme, tão gigantesca que só puderam levantá-la com uma escavadeira. Pelos comentários dos trabalhadores, eles estavam limpando a área quando de repente se depararam com essa criatura. Trouxeram equipamentos especiais para removê-la do local de construção e quando conseguiram agarrar a serpente com a máquina e levantá-la, seu corpo ainda tocava o chão dos dois lados. As pessoas ficaram tão impressionadas com o tamanho dela e começaram a brincar que era algum tipo de dinossauro que sobreviveu até hoje. Ainda não está claro a qual espécie pertence à gigante do vídeo. Além disso, há quem diga que é uma farsa. Você acha que esse vídeo pode ser falso? E se for, que tipo de serpente eles encontraram? Não são só seres vivos que as pessoas descobrem, não é? Às vezes também se deparam com descobertas relacionadas a bichos que já morreram. Mesmo assim, é possível identificar que o achado é de um gigante que já caminhou na Terra. Por exemplo, arqueólogos que participaram de escavações no sul de Israel contaram ao mundo sobre uma presa de um elefante gigante que viveu há cerca de 500 mil anos. Para que você entenda melhor, o tamanho do objeto encontrado é o seguinte: 2,6 metros de comprimento e cerca de 20 centímetros de diâmetro. Ainda não foi possível determinar a qual espécie pertence. No entanto, os cientistas já fizeram uma suposição sobre o tamanho da criatura. Deve ter sido mais ou menos de 4 metros de altura e pesando cerca de 15 toneladas. Os pesquisadores especulam que o elefante com a presa gigante pode ter sido presa de uma tribo que vivia nesses territórios. O maior urso. Felizmente, a pesquisa de cientistas e arqueólogos não terminou com o elefante gigante. As pessoas também encontraram os restos do maior urso da história, da espécie Arctotherium angustidens. Imagine um urso que em pé alcança 4,5 metros. E este não era o seu limite, já que os cientistas identificaram a criatura como um macho jovem. O gigante pesava cerca de 800 quilos. Os pesquisadores disseram que o crânio e a mandíbula do animal estavam bem preservados e a parte de sua pelvis, um fragmento de um de seus húmeros e 6 vértebras foram recuperadas. Os dentes do urso tinham 5 centímetros de comprimento. Eles eram extremamente poderosos e prontos para rasgar sua presa em pedaços. O urso gigante perambulava pelas terras argentinas há mais de 700 mil anos e seus restos foram encontrados a uma profundidade de 9 metros. Segundo os cientistas, os animais que encontraram caíram no atoleiro enquanto caçavam ou bebiam água. É por isso que são tão fáceis de encontrar e também porque estão em perfeitas condições. Gertie, o rinoceronte. Rinocerontes negros ultrapassam 3 metros de comprimento e pesam cerca de 2 toneladas. Eles se destacam pelo porte forte, chifres afiados e temperamento agressivo. O chifre longo frontal do rinoceronte negro ajuda a dispersar a vegetação e o lábio inferior largo permite que ele arranque a grama. Esses animais vivem em arbustos, mas não muito longe da água. Eles gostam de nadar e de se enlamear.
Assim, consegue se livrar dos parasitas em sua pele. Um fato interessante: na vida dos rinocerontes tem animais que ajudam eles, como tartarugas e pássaros pica-pau do campo. Essas criaturas bicam os carrapatos da pele dos rinocerontes. Que covardia, não é? Os carrapatos tinham que ser maiores, daí os rinocerontes poderiam enfrentá-los. Se os carrapatos tentassem fugir, os rinocerontes os alcançariam e os acertariam. Sim, fariam isso! Embora essas criaturas pareçam desajeitadas por causa do tamanho, na verdade, elas podem alcançar 50 km por hora. Aliás, Gert, o rinoceronte que você está vendo, era capaz disso e muito mais. O vídeo é de 1950 e desde então é considerado o maior rinoceronte negro já registrado. É muito difícil se destacar entre esses gigantes, mas Gert conseguiu. Tubarão-baleia. A frase "o maior tubarão" pode nos fazer pensar em um terrível predador, o terror do oceano, capaz de atacar qualquer animal. Porém, como acontece muitas vezes, a realidade é bem diferente. No mundo animal, ser grande geralmente significa ficar longe da agitação e luta por comida. Os gigantes são mais calmos e confiantes. Eles não gostam de lutar, pois não veem sentido nisso e não competem. Eles simplesmente chegam, pegam o que é deles e vão embora. O tubarão-baleia não é exceção, especialmente porque provavelmente ele é maior que o lendário megalodonte. Bem, pelo menos alguns tubarões-baleia são maiores que o predador pré-histórico. O comprimento médio desse tubarão é de 10 a 12 metros, embora existam indivíduos gigantes de 18 a 20 metros. Veja o tamanho desse tubarão comparado a uma pessoa. E esse não é nem de longe o maior da espécie. É um tubarão jovem que decidiu nadar nas águas do Oceano Pacífico junto com os humanos. Se você quer encontrar um tubarão-baleia, mas tem medo de não conseguir distingui-lo dos outros tubarões, não se preocupe. Se não pelo tamanho, você nunca o confundirá por causa da sua cabeça quadrada e boca enorme. Aliás, a sua boca tem até 15 mil dentes afiados dispostos em várias fileiras, o que faz desse peixe o animal mais dentado do planeta. É engraçado, mas esses dentes não têm papel na captura de alimentos. Aparentemente, a mãe natureza apenas decidiu se divertir um pouco ao criar o tubarão-baleia. E já que estamos falando de sua boca, deixa eu contar como o tubarão-baleia se alimenta. Seu nome tem tudo a ver com isso. Este enorme peixe se alimenta como as baleias, sugando o que estiver em seu caminho. Podem ser pequenos crustáceos, krill, plâncton e assim por diante. O tubarão-baleia tem várias maneiras de se alimentar de plâncton. Pode nadar com a boca aberta ou abrir a boca dramaticamente perto de uma grande quantidade de presas. A comida é filtrada por um filtro especial formado pelos crescimentos cartilaginosos dos arcos viscerais. A água escapa pelas guelras e a comida entra no esôfago e no estômago. Assim, o tubarão-baleia suga a água pela cavidade oral constantemente e em grandes quantidades. Água-viva juba de leão. Vamos conferir a água-viva gigante desse vídeo feita na reserva marinha do Extremo Oriente. O diâmetro da campânula dessa espécie pode ultrapassar 2 metros e o comprimento de seus tentáculos pode passar de 30 metros. Estamos vendo uma água-viva juba de leão predadora e ao mesmo tempo incrivelmente bonita. O princípio da caça é bem simples. Ela abre os tentáculos e ativa as células urticantes. Se para uma pessoa picada causa apenas queimaduras e alergias, para os pequenos habitantes das profundezas pode ser fatal. Antes, a água-viva juba de leão era considerada uma espécie relativamente pequena, com habitat limitado. Hoje, porém, são encontradas cada vez mais em novos locais, o que à primeira vista é bom, pois a espécie não está em extinção. Mas, por outro lado, não é um bom sinal. A verdade é que a água-viva juba de leão pode desequilibrar o ambiente e destruir a microflora dos mares e oceanos. Lula do Japão. Se você estiver nas águas salgadas dos mares e oceanos, saiba que tem a chance de encontrar uma lula. Mergulhadores do Japão estavam fazendo sua atividade favorita e mergulharam perto da cidade de Toyooka. Bem rápido, eles viram a primeira e como descobriram a mais importante convidada desse episódio, uma lula enorme, com mais de 2,5 metros. Isso é algo único, pois as lulas, especialmente as grandes, raramente chegam à superfície e muito menos perto da costa e das pessoas. Não é a primeira vez que eu assisto a esse vídeo, mas eu ainda fico assustado ao ver essa fera das profundezas. Dá medo de ver como ela nada lentamente na água e mexe os seus tentáculos. Dá medo só de pensar o quanto os mergulhadores ficaram desconfortáveis naquele momento. Como você reagiria se visse um morcego assim? Acho que todos teriam a mesma reação. O autor dessas fotos mora nas Filipinas e sempre contava aos amigos que tinha morcegos enormes, mas poucos acreditavam. Então um dia ele decidiu provar aos amigos e ao mundo. Ele saiu de casa e tirou as fotos certas. Suas fotos mostravam um mamífero bem grande, tirando um cochilo de cabeça para baixo.
Essa foto logo gerou várias piadas sobre como esse morcego gigante seria resultado da mordida de um homem radioativo. Passou um tempinho e alguém postou nos comentários uma foto em que o animal realmente parecia do tamanho do cara que estava ao lado dele. O responsável por assustar todos na internet foi o gigante morcego dourado, mamífero da família dos megamorcegos. Sua envergadura chega a 1,7 metros, mas apesar do tamanho, ele é bem tranquilo e dócil, se alimenta de frutas e vive exclusivamente nas Filipinas. Qual dessas criaturas te assustou mais? Me fala aí nos comentários, porque agora eu vou te mostrar como alguns animais podem se parecer em 1000 anos. Analisemos um prazo mais curto, 100 anos. É mais fácil prever 100 anos à frente do que 1000 anos, e os cientistas já têm teorias sobre o futuro de alguns animais. Um deles é o urso polar. No momento, eles ainda são predadores imponentes, de cor branca, mas até o final do século podem mudar de cor e se transformar em necrófagos. Talvez sua aparência será parecida ao híbrido já existente entre o urso polar e o urso pardo, o urso grolar. Mas o futuro urso polar será mais leve e sujo. O urso grolar surgiu por força maior. As calotas polares derreteram e forçou os ursos polares a migrar para o sul, onde às vezes acasalam com ursos pardos, surgindo então esses híbridos. Os cientistas acreditam que em 100 anos a maioria dos ursos polares morrerá de fome ou afogados. Os sobreviventes migrarão para o sul e se parecerão com os ursos pardos ou serão forçados a procurar comida em aterros sanitários e comer restos de outros predadores. Seu focinho será maior e o olfato melhor para ajudar a farejar lixo e carcaças de baleia. Morsas. Os vizinhos dos ursos polares, as famosas morsas, também sofrerão mudanças. Como elas também vivem no Ártico, o derretimento do gelo as afetará. Por causa do aquecimento na região, elas perderão muito peso, porque não precisarão de muito aquecimento da gordura subcutânea. Sua pele grossa afinará e as morsas ficarão rosadas. Isso acontecerá porque os vasos sanguíneos se aproximarão da superfície da pele, que a ajudará a se resfriar com mais eficiência. Como os ursos polares, as morsas do futuro terão que sobreviver no Ártico derretido e nas suas bordas, onde haverá pouca comida. Então, como os ursos, as morsas não comerão muito como agora. Perderão peso e se transformarão em criaturas magras e longas, com olhos esbugalhados. Suas duas presas serão finas e afiadas. Com elas, as morsas lutarão contra ursos polares feios por restos de comida. Água-viva. Especialistas sugerem que a água-viva se tornará uma das criaturas mais perigosas do oceano nas próximas décadas. Muitas delas já são perigosas, mas as águas-vivas do futuro se tornarão predadoras cruéis que comerão até golfinhos. Elas vão atacar tubarões e nem mesmo os maiores resistirão. O veneno das águas-vivas será mais poderoso e nenhuma criatura marinha será forte o suficiente. Elas serão uma das poucas criaturas com futuro promissor. Talvez se tornem o novo topo da cadeia alimentar. Nossos netos e bisnetos verão essa mudança com os seus próprios olhos. E agora as raposas de orelhas grandes. Raposas com orelhas de morcego e raposas feneco já têm orelhas impressionantes, mas no futuro elas terão orelhas maiores. Também terão patas maiores e um focinho mais longo para sobreviver em desertos. Raposas com orelhas grandes podem ficar irreconhecíveis porque seu habitat já está se transformando num verdadeiro deserto e pode terminar essa transformação em 100 anos. A pele delas também mudará, haverá menos pele. Papagaios do Mar do Atlântico, as amáveis aves marinhas do norte, elas podem perder seu inconfundível bico. Como consequência, não serão tão coloridos como agora. Segundo os cientistas, como os mares das ilhas britânicas estão mais quentes, há menos presas para os papagaios do mar. Isso os força a irem para o norte e fazerem ninhos em locais abertos. Gerar um bico brilhante requer considerável energia e os deixa mais visíveis para os predadores. Então, em cerca de um século, os papagaios do mar podem se adaptar às novas condições para não serem extintos. Falando em extinção, se nada mudar em 100 anos, o planeta perderá muitos animais. Se nada mudar, é provável que o gorila ocidental, o rinoceronte negro, o tigre de Bengala, o burro selvagem africano e o touro banteng sejam extintos. É possível que a baleia azul também esteja na lista negra. Os orangotangos, se não forem extintos, com certeza diminuirão. Populações de elefantes, albatrozes, tartarugas marinhas, pinguins e cangurus também sofrerão.
Mais de 80% dos corais podem desaparecer para sempre nas próximas décadas. As mudanças também afetarão animais de estimação. Nas próximas décadas e séculos, eles serão completamente diferentes do que são agora. A primeira razão é a engenharia genética. Atualmente, os cientistas estão experimentando e criando novos tipos de animais de estimação. Por exemplo, cientistas coreanos conseguiram criar gatos que brilham no escuro. É provável que no futuro esses animais de estimação sejam populares. Esses gatos parecem assustadores, mas você não vai pisar neles no escuro. O mesmo vale para os peixes. Pesquisadores conseguiram criar The New Goldfish que brilham no escuro. Você nem precisa comprar uma luz para o aquário. Além de exemplos concretos, podemos supor que animais de estimação hipoalergênicos serão criados cada vez com mais frequência, o que terá um impacto positivo na indústria da criação dos animais. No futuro, as pessoas sofrerão menos por seus animais de estimação falecidos graças à clonagem. Animais de estimação que estão prestes a morrer serão clonados, fazendo cópias idênticas, mas saudáveis. Isso já está acontecendo e, sem dúvida, a tendência é continuar. Animais clonados e geneticamente modificados. Que boa notícia! Mas tem mais. Em 100 ou 1000 anos, muitas pessoas terão animais de estimação robóticos. Por exemplo, um cachorro como Goddard de As Aventuras de Jim Neutron, ou um robô terapeuta, ou um drone que seguirá os seus donos por todo lugar. Já existem alguns robôs hoje em dia, um passo de cada vez. Em algumas décadas, esses animais de estimação serão tão comuns quanto os computadores e smartphones. É difícil imaginar como serão os animais de estimação daqui a centenas ou milhares de anos. Mas como serão os animais selvagens? Vão mudar? Claro que vão, e você vai ter uma ideia do quanto. O fator que determinará a aparência dos continentes e a vida na Terra será o gelo. Os cientistas não têm dúvidas de que nos próximos 1000 anos o planeta será atingido por outra era glacial, que afetará os animais. Eles acreditam que apenas os grandes animais sobreviverão à era do gelo, ou seja, os gigantes prevalecerão. Pequenos animais, como roedores, pequenos artrópodes e moluscos, aumentarão. Por exemplo, os ratos serão tão grandes quanto os gatos domésticos de hoje. Para os caracóis, será comum pesar cerca de meio quilo e atingir 20 centímetros de comprimento. Também devemos esperar tartarugas gigantes pesando mais de 100 toneladas e insetos do tamanho das aves de hoje. A cadeia alimentar vai mudar. Com seu novo tamanho, roedores, por exemplo, comerão animais que hoje são caçados por grandes predadores. Em 1000 anos, acredita-se que os animais predadores reinarão supremos na Terra. Os herbívoros terão dificuldades por causa das mudanças climáticas, terão muito menos para comer e então diminuirão de tamanho. As girafas provavelmente deixarão de ser os animais terrestres mais altos e os elefantes os mais pesados. Os pássaros, especialmente as aves de rapina, aumentarão de tamanho porque será mais fácil caçar os animais menores. Essas mudanças provavelmente acontecerão bem mais tarde do que em 1000 anos. O processo de mudança é lento, então os animais não mudarão em 1 ou 2 gerações. Levará dezenas ou centenas de milhares de anos para a Terra mudar por completo. Em 1 milhão de anos, segundo os cientistas, nosso planeta se tornará a morada de feras assustadoras. Sapos voadores com tentáculos gigantes, aranhas celestes tecerão suas teias nas nuvens e árvores se moverão pelas florestas. No mundo cruel do futuro, você encontrará os descendentes assustadores dos morcegos, os Death Gleaners. Eles vão dormir à noite e caçar durante o dia, pois será extremamente frio à noite. Muitos animais marinhos, como baleias assassinas ou bagres, se mudarão para a terra, repetindo o antigo caminho de todos os mamíferos. A essa altura, os animais de estimação provavelmente já terão desaparecido. É uma má notícia, mas, segundo os cientistas, é muito provável que não haja mais humanos até lá. E, finalmente, vamos descontrair e dar uma olhada em alguns momentos engraçados de animais registrados no zoológico. Vamos começar com esses 2 belos leões. Eles estão apenas passeando pelo seu recinto, se divertindo, mas então um deles vê algo ao longe. O predador fixa o olhar, tropeça e cai na água. Com o rosto desconcertante, ele nada até a saída, enquanto o outro leão estava muito preocupado com ele. Ele queria ajudar, mas não sabia como. Mas tá tudo bem. O leão desajeitado deu conta da situação. Aparentemente não era a primeira vez que ele caía na água, já que nadou tão confiante para a saída. Enquanto a amizade reina em algumas jaulas, surgem conflitos em outras, mas claro, esses conflitos são engraçados. Hoje temos um vídeo bem tranquilo. Esse recinto é compartilhado por um gibão e um porco-espinho. Não é a escolha mais óbvia de vizinhança, não é? Além disso, o porco-espinho não gosta nem um pouco desse vizinho.
O gibão, atrevido e travesso, sempre provoca, perturbando e irritando o porco-espinho, correndo sobre ele e cutucando seus espinhos. Bem, então, como convém a um valentão, ele foge da fera espinhosa. O porco-espinho não é tão hábil em subir em árvores, então ele tem que aguentar essas travessuras. De um modo geral, os primatas no zoológico são os principais fornecedores de momentos e situações hilárias. Olha só esse ator. Um orangotango pede comida como nenhum outro. Ele mostra sua pose e aparência que a pessoa que o visita é obrigada a compartilhar sua comida com ele. E quando o orangotango não recebe nada, ele continua lá, parado. Eu não sei você, mas eu daria algo para esse ator digno de um Oscar gourmet, a menos, claro, que isso seja proibido. Os primatas gostam mais do que apenas agir. Eles também gostam de truques de mágica. Um visitante mostra ao macaco um truque simples onde um objeto desaparece. Olha só a reação engraçada do macaco. Ele está totalmente chocado. O macaco não entende o que acabou de acontecer e que tipo de mágica foi essa. O truque é repetido para o animal e ele corre ao redor do recinto novamente, espantado. Ele também olha para trás como se quisesse dizer aos seus semelhantes: "Vocês viram?" Ou talvez o primata tenha entendido tudo perfeitamente e estava apenas brincando, encenando a reação para divertir as pessoas. Afinal, já sabemos que talento para atuação eles têm. Parece que esse rinoceronte estava esperando alguém com uma câmera se aproximar dele. Por quê? Veja só. Assim que percebeu que estava sendo filmado, ele se virou e mostrou a todos o poder do seu sistema intestinal. Deve ter sido a sua maneira de expressar a insatisfação com o confinamento. Na verdade, os visitantes tiveram sorte de não encontrarem um hipopótamo. Esses grandalhões também não sentem aversão de fazer algo assim na frente do público. Só que, ao contrário dos rinocerontes, eles também giram a cauda nesse momento, espalhando tudo em todas as direções. Normalmente, é melhor não se aproximar dos hipopótamos, mesmo em zoológicos. Eu também aconselharia você a não se aproximar dos babuínos. Bem, ou pelo menos você não deve irritá-los e provocá-los, como as duas garotas desse vídeo fizeram. Elas caminham pelo recinto onde o babuíno está sentado e tentam chamar sua atenção. Primeiro, elas o chamam, depois começam a provocá-lo e então jogam pedras nele. No começo, o babuíno tolerou e não reagiu, mas tudo tem limite. O babuíno ficou irritado, começou a bater nas grades, a gritar e depois jogou fezes nas garotas e no cameraman, que por acaso era o pai delas. O momento foi tanto engraçado quanto instrutivo. As pessoas aprenderam que é melhor não mexer com os babuínos. Primatas geralmente gostam de jogar coisas nos visitantes do zoológico, mas novamente eles só fazem isso em retaliação. O homem com a banana imitou os gestos da orangotango fêmea. Depois ele jogou uma banana para ela. Parecia que eles poderiam seguir cada um seu caminho, mas então a orangotango mostrou que não se importaria de comer mais um pouco. O homem recusou de forma desafiadora e imediatamente foi alvo de ataque. O primata pegou uma pedra e jogou no visitante ganancioso. Em seguida, a orangotango fêmea também jogou uma casca nele. E depois de outra tentativa sem sucesso de obter seu mimo, jogou outra pedra no homem. Ambos se comportaram mal. O homem poderia dar uma segunda banana e o primata poderia se acalmar. Mas, de qualquer forma, foi um momento divertido. Primatas normalmente são animais agressivos. Esse primata decidiu atacar o rapaz que estava do outro lado do vidro. O macaco sobe na corda e começa a girar. Ele faz algumas voltas confiantes, pula no rapaz e, claro, bate no vidro. Ele estava preparando o ataque com tanta confiança, mas acabou em uma situação ridícula. Tá bom, vamos dar um tempo nos primatas e vamos ver outros animais. Por exemplo, ursos. Normalmente, ursos, assim como outros animais em recintos, são uma visão triste, mas esses animais não estão tristes. Olha a dança deles! Eles se movem no ritmo da dança e encantam os visitantes, embora talvez eles estivessem treinando e fazendo agachamentos, quem sabe? De qualquer forma, o momento foi engraçado. Nunca se deve perder a oportunidade, especialmente se você é um animal no zoológico. Aqui uma família estava alimentando outra família, uma família de cabras, com cenouras. Só que todos esqueceram que havia um cercado de avestruzes atrás deles. A grande ave astutamente aproveitou o momento e roubou a iguaria. A avestruz conseguiu ainda mais do que queria. A menina espalhou tudo no chão e agora o pássaro tinha um lanche. Alguns roubam de visitantes e outros roubam de seus próprios parentes. Esse vídeo registra um orangotango comendo uma banana. Aliás, será que é a mesma fêmea de orangotango que estava jogando pedras? Agora sabemos que ela tem um amor especial por bananas. De repente, um pequeno macaco se aproximou e tentou arrancar a banana diretamente da boca dela. O gigante orangotango não tolerou
e imediatamente agarrou o pequeno macaco e começou a apertá-lo tanto que o macaco começou a guinchar. Mas não se preocupem, foi apenas um momento educativo, o pequeno macaco ficou bem no final. Às vezes, curiosidades nascem do nada. Esse rinoceronte decidiu correr para algum lugar, mas perdeu o equilíbrio, escorregou e caiu de maneira divertida. Depois disso ainda rolou. O outro rinoceronte foi ajudá-lo, mas o rinoceronte desajeitado se levantou sozinho, nada de mal aconteceu. E de volta ao planeta dos macacos. Eu falei logo de cara que eles são os que mais fazem coisas hilárias. Esse orangotango é outra prova disso. A fêmea viu que uma visitante havia acidentalmente deixado cair seus óculos de sol na sua área e decidiu que o item não deveria ser desperdiçado. Ela pegou os óculos de sol e começou a experimentá-los. No começo, não conseguia descobrir como colocá-los, mas logo encontrou a posição perfeita, de cabeça para baixo, na ponta do nariz. Por um curto tempo, o primata se tornou a criatura mais estilosa do zoológico. O acessório realmente caiu bem. No entanto, rapidamente se cansou dos óculos de sol, então os jogou de volta para a verdadeira dona em troca de um agrado. E aqui está outro primata da moda. Claro, mais uma vez, é um orangotango. Ele não precisa de óculos, mas quer uma jaqueta. Desafiadoramente, ele desabotoou e tentou tirá-la do rapaz. O rapaz ajudou o animal. Ele não teve escolha. Como poderia deixar o primata sem uma coisa tão legal? Então o orangotango experimentou a jaqueta e todo mundo ri, porque ele só jogou em cima dele. Mas peraí, passam-se alguns segundos e o primata coloca a jaqueta como se tivesse usado a vida inteira. Talvez a jaqueta não caiba bem no animal, mas mesmo assim, ele fica ótimo. Alguns passam o tempo livre experimentando roupas chiques e outros girando sem parar. Se você não sabe do que se trata, é uma lontra. Parece que ela inventou algo para se ocupar o dia inteiro. O vídeo continua e continua e ela não para. Por quanto tempo você acha que ela ficou assim? Você sabe o que é um beijo de uma girafa? Acho que não, mas essa menina sabe. Ela deu um petisco ao gigante e ela a lambeu em gratidão. Que experiência inesquecível e ótimo registro em vídeo para lembrar. Parece que esses gansos também queriam um beijo da girafa, mas o gigante não estava no clima. Até quase acertou um dos gansos com seu casco. Esse último não gostou e decidiu dar uma lição na girafa. O ganso voou e tentou morder a girafa, mas essa não sabia como se proteger do pássaro impertinente. No início, a girafa levou na brincadeira, mas o ganso a bicou tão forte que o gigante começou a fugir dele. Literalmente, veja só! Esse homem veio ao zoológico só para observar os elefantes. Ele certamente não pensou que teria que participar de uma luta. Veja a técnica desse pequenininho. Ele é muito competente em empurrar o seu oponente, bloquear sua perna e fazer tudo perfeitamente em termos de posições de luta. Essa é uma vitória limpa para o lutador com uma tromba. Os ursos polares são animais poderosos e majestosos. Na natureza, com certeza são. Mas em cativeiro eles podem parecer engraçados e até ridículos. Esse urso hesitou em saltar na água, balançando de forma engraçada e aparentemente prestes a decolar para o céu. Mas então o predador topo de cadeia salta na frente dos visitantes, fazendo um verdadeiro show. E finalmente vamos dar uma olhada em um vídeo inusitado do zoológico. Ele apresenta um polvo, um bem grande, veja você mesmo. O molusco subiu no vidro do recinto e até pendurou seus tentáculos para fora, do lado dos visitantes. Até agora eles estão absolutamente encantados. Eles só não sabem ainda que o polvo está planejando uma fuga. Logo ele sobe sobre a barreira e cai no chão. Os polvos são animais muito inteligentes que têm uma tendência especial a escapar de armadilhas. E você viu isso em vídeo. E por hoje é isso. O que mais te impressionou nesse episódio? Me fala nos comentários. E obrigado pela companhia.